Disseram-lhe que era apenas uma propriedade, que não valia mais que uma ferramenta quebrada, que servia apenas para trabalhos pesados. Mas quando ela olhou em seus olhos, soube que já o havia visto antes, em seus sonhos mais profundos. Bem-vindos a Contos de Época. Preparem-se, porque esta história será diferente de tudo que já ouviram. Nos digam de que estado do Brasil nos acompanham. Queremos saber até onde chegam nossos relatos. O sol de março queimava impiedoso sobre as pedras irregulares do mercado de escravos de São João del Rei. Era 1888, poucos meses antes da abolição, mas naquelas terras do interior de Minas Gerais, o tempo ainda se movia como melado espesso. O ar cheirava a couro curtido, suor salgado e poeira vermelha que grudava na pele como uma segunda pele. Senhora Isadora Vasconcelos desceu da carruagem envolvida em um vestido de linho cru, com sua mucama benedita alguns passos atrás. Seu rosto de traços delicados e olhar determinado não revelava emoção alguma. Desde a morte prematura de sua mãe e as longas ausências de seu pai, Coronel Joaquim Vasconcelos, sempre envolvido em negócios da corte, Isadora carregava consigo um silêncio tão denso quanto as brumas que se erguiam do Rio das Mortes. O mercado fervilhava com vozes ásperas, martelos de ferreiro e gado mugindo ao longe. Mas um murmúrio diferente chamou sua atenção. Vinha de um tablado improvisado na borda do calçamento entre correntes, cordas e gritos de leilão. Um grupo de curiosos cercava uma figura acorrentada no centro da praça. 5 moedas de ouro! Berrava o leiloeiro. 5 moedas pelo caboclo do sertão! Forte como um touro, resistente como couro de boi, calado como a morte. O homem estava ajoelhado, com os pulsos presos por ferros pesados. Levava o torso nu, coberto de terra vermelha, sangue seco e cicatrizes tão antigas quanto seu silêncio. Seus cabelos eram uma massa escura que caía até os ombros, e uma barba selvagem escondia grande parte do rosto queimado pelo sol. Mas quando ergueu os olhos, Isadora sentiu como se o tempo parasse. Aquele olhar castanho como mel escuro, distante e inexplicavelmente familiar, era o mesmo par de olhos que a observava em seus sonhos desde menina. Sempre emergindo de entre folhas de café, por trás de troncos sem casca, desde as sombras de um pesadelo que ela não conseguia esquecer. O mundo se desvaneceu, a voz do vendedor se apagou, o burburinho do mercado se tornou um zumbido distante. Isadora avançou entre os fazendeiros como se flutuasse. Benedita a chamou pelo nome, mas ela não respondeu. Ao chegar ao tablado, falou com voz baixa, mas com a força de quem estava acostumada a ser obedecida. 5 moedas de ouro. Eu o levo. O leiloeiro gaguejou. Tem certeza, sinhá? É perigoso esse aí. Não disse uma palavra desde que o trouxeram. Veio lá do sertão da Bahia. Dizem que foi encontrado vivendo entre os quilombolas, que cresceu caçando onça com as mãos nuas. Alguns falam que foi criado por índios. Eu disse que o levo. Ela retirou uma bolsa de couro do interior de sua capa e a atirou sem cerimônia. As moedas tilintaram sobre a madeira. Os fazendeiros sussurraram, alguns riram, outros fizeram o sinal da cruz. Os guardas desacorrentaram o homem e entregaram as algemas a Isadora como se tratasse de um animal bravo. Ele não resistiu, não falou. Apenas a olhou como se também a reconhecesse de algum lugar distante. Caminharam juntos até a carruagem. Ninguém ousou detê-la. A fazenda Vasconcelos se estendia entre morros e cafezais. Uma casa grande de taipa e pedra, com varandas amplas e janelas cobertas de trepadeiras. Quando chegaram, Isadora não o conduziu às senzalas nem aos currais. Levou-o diretamente à ala dos fundos da casa, onde os escravos domésticos não entravam sem ordem expressa. Ele não perguntou nada. Ela o deteve diante da porta dos fundos da casa e apontou para uma bacia com água morna. Lave-se.
Havia água quente, sabão de cinzas, toalhas limpas e roupas dobradas sobre um banco. O homem a observou sem se mover. Ela sustentou o olhar, desafiando seu silêncio. Finalmente, ele entrou e fechou a porta. Ela esperou do lado de fora, o coração batendo forte pela primeira vez em anos. Passaram-se quase 20 minutos. Quando o viu novamente, estava envolto numa toalha, os cabelos gotejando sobre os ombros. Havia se lavado, mas não se penteado. Também não havia se barbeado. "Sente-se", disse ela, apontando para uma cadeira diante do grande espelho do quarto de vestir. Ele obedeceu. Isadora preparou água morna, sabão e uma navalha. Aproximou-se com mãos firmes, mas por dentro tremia. Nunca havia estado tão perto de um homem assim, um selvagem, uma sombra encarnada. Seu corpo estava coberto de marcas, cortes antigos, queimaduras, hematomas desbotados. Cada cicatriz parecia ter uma história que jamais seria contada. "Quem lhe fez isso?", sussurrou, embora não esperasse resposta. Ele a olhou através do espelho. Aqueles olhos outra vez. Ela começou a barbeá-lo. Primeiro o pescoço, depois a bochecha. A lâmina raspava a pele com um som delicado. O homem não se mexia. Parecia talhado em pedra. Então, ao tentar contornar a linha do maxilar, sua mão tremeu. Um corte leve, apenas um fio de sangue, mas foi suficiente. Ele se levantou bruscamente. A cadeira tombou. Isadora foi empurrada contra a parede, suas mãos presas pelas dele. O corpo do homem, todo músculo e raiva contida, tremia sobre o dela. Seus olhos transbordavam fúria, como um animal ferido prestes a atacar. Mas Isadora não gritou, não chorou, não tentou se soltar, apenas o olhou nos olhos. "Me perdoe", disse com voz suave. "Foi um acidente." O silêncio que se seguiu foi eterno. E, de repente, como se algo dentro dele se quebrasse, o homem a soltou. Deu um passo para trás, depois outro, e saiu correndo do quarto como se fugisse de si mesmo. Isadora ficou onde estava, respirando com dificuldade. Não de medo, mas de algo mais profundo. Algo parecido com um destino. Durante os dias seguintes, a fazenda Vasconcelos mergulhou num equilíbrio estranho de sombras. Os escravos domésticos sabiam que algo havia mudado, mas não ousavam perguntar. Isadora havia dado ordens claras. Ninguém deveria se aproximar da ala dos fundos. Ninguém deveria falar do homem que chegara acorrentado. Ele dormia num quarto vazio ao lado da oficina, sobre um colchão antigo coberto por um cobertor grosso. Não pedia nada, não dizia nada, mas não ficava ocioso. Ao amanhecer, já estava acordado. Limpava os corredores, cortava lenha com precisão milimétrica, afiava as ferramentas enferrujadas do galpão, consertava janelas com batentes apodrecidos. Movia-se como se cada rachadura da casa lhe falasse, como se conhecesse a madeira, os pregos, a pedra. Isadora o observava em silêncio das janelas, das escadas, do batente das portas entreabertas. Havia algo nele, uma calma tensa, uma disciplina que não combinava com sua aparência selvagem. No entanto, sempre se afastava quando notava seus olhos sobre ele. Sempre baixava o olhar como se sua presença lhe doesse. Uma tarde, enquanto ela lia na varanda, ele passou diante das janelas com as mangas arregaçadas, carregando um balde d'água. Seus braços, cobertos de cicatrizes, se tensionavam a cada passo. Deixou o balde junto ao pé de jasmim, inclinou-se e, ao levantar a cabeça, seus olhares se encontraram. Isadora não desviou os olhos. Ele sim. A tensão entre eles crescia como uma corda molhada, pesada e delicada. Esbarravam-se por acaso nos corredores. As mãos se tocavam fugazmente ao passar um utensílio. O silêncio se tornava tão espesso que parecia outro corpo na sala. Uma noite, ela desceu com uma vela até o salão principal. Não conseguia dormir.
O fogo crepitava na lareira e o ar cheirava a cinzas e madeira velha. Encontrou-o ali, sentado no chão, descalço, com o torso nu diante do calor. Tinha nas mãos um pedaço de couro que manipulava sem propósito aparente. Suas cicatrizes brilhavam à luz do fogo como antigos mapas de guerra. Ele a ouviu chegar, mas não se moveu. Isadora se aproximou devagar, sentou-se na poltrona diante dele e o observou sem dizer palavra. Passaram-se minutos, talvez horas. Quando a vela se consumiu completamente, ela se levantou. Ele não a havia olhado uma única vez, mas quando ela saiu, notou que seus dedos tremiam levemente. No dia seguinte, o céu amanheceu escuro, carregado de nuvens, e um vento gelado anunciava a tempestade. Isadora decidiu sair para verificar o estábulo antes que o tempo piorasse. Não avisou ninguém. Vestiu seu chale, calçou suas botinas e atravessou o campo, ignorando as rajadas de vento que levantavam a terra vermelha. Perto do antigo engenho, ouviu um estalo. Parou. O som voltou, mais grave. Não era o vento. Então, o viu. Uma onça pintada de lombo arqueado e olhos brilhantes a observava de entre os arbustos. Não era grande, mas estava perto demais e não estava sozinha. Duas outras emergiram por trás, silenciosas, formando um semicírculo. Isadora recuou um passo, a respiração congelou. Uma das onças rosnou. As outras tensionaram as patas, preparavam-se para atacar. Ela não havia gritado, mas ele soube. Apareceu entre as árvores como uma flecha disparada pela mata. Interpôs-se entre ela e as feras, com os braços abertos, sem armas, sem medo. Para trás, rugiu, não às onças, mas ao próprio destino. Os animais hesitaram. A do centro deu mais um passo. E então ele gritou novamente, uma palavra numa língua esquecida pelos homens, mais rosnado que fala. As onças pararam, recuaram uma a uma, perderam-se entre os arbustos. Isadora, tremendo, não conseguia tirar os olhos dele. Seus cabelos tremulavam com o vento, a camisa rasgada pelos ombros, a pele coberta de lama e suor. E então ele se virou para ela e pela primeira vez falou. Está a salvo. Eu estou aqui. A voz era grave, quase rouca, como se o ar lhe custasse moldar palavras, mas estava ali, clara, humana, profunda. Isadora deu um passo em sua direção. Seu olhar não era mais o do animal, que quase a havia atacado dias atrás. Era o de um homem que havia decidido falar. Você fala, sussurrou. Ele baixou a cabeça como envergonhado. Não o fazia há anos. Por quê? Ele não respondeu, mas algo em sua expressão, em seus olhos cheios de tempo perdido, respondeu tudo. Naquela noite, ela preparou pão e caldo com as próprias mãos. Não deixou a comida no batente da porta. Levou-a ao salão, pôs 2 pratos, 2 copos, 2 cadeiras. Ele chegou sem que ela o chamasse, limpo, penteado, silencioso. Sentou-se diante dela e comeram sem falar, até que, ao final, quando o fogo quase se apagava, ele ergueu o olhar. Não sei como me chamo, disse, mas lembro-me de ter sido menino. Um acidente, um carro de boi, chuva, gente gritando. Isadora ficou imóvel. Um carro de boi tombou. Meus pais morreram. Eu tinha 9 anos. Ninguém veio me buscar. Me escondi na mata. Vivi entre folhas, em cavernas. Observei os bichos. Aprendi a me mover como eles, a sobreviver. A vela oscilava na mesa. Um dia me pegaram, me venderam e acabei aqui. Ela se levantou, caminhou até ele, tocou-lhe com a ponta dos dedos a bochecha recém-barbeada. Eu sonhava com você. Não sabia quem era, mas esses olhos sempre estavam nos meus sonhos. Ele fechou os olhos e ela o beijou. Ele não se moveu, mas também não se afastou. Beijou-a de volta, e o mundo, por uma noite, deixou de doer. Sob o céu estrelado do interior de Minas, entre pedras frias e campos adormecidos,
Duas almas partidas se fundiram. E na escuridão do quarto silencioso, pela primeira vez, ele dormiu sem medo, e ela sem solidão. Os dias seguintes não se pareceram com nada que Isadora havia vivido antes. A rotina da fazenda mudou, mas não em horários ou deveres. Mudou no ar, na forma como a luz se filtrava pelas janelas ao amanhecer, no silêncio compartilhado que já não pesava, mas envolvia como um manto quente. Ele, ainda sem nome, dormia no quarto ao lado da oficina, mas já não fechava a porta. Levantava-se cedo, varria as folhas secas do terreiro, consertava as dobradiças enferrujadas, alimentava os cavalos. Não falava muito, mas quando o fazia, suas palavras eram breves e certeiras, como se cada uma lhe custasse a alma. Isadora o observava trabalhar da varanda com os cotovelos apoiados no gradil. Via-o inclinar-se para recolher lenha, subir no telhado para ajustar telhas, assoviar suavemente para acalmar os cães. Havia uma paz feroz nele, como se estivesse se retreinando para voltar a ser homem. Uma tarde, enquanto organizavam juntos o sótão, Isadora encontrou uma caixa velha de madeira com o brasão dos Vasconcelos gravado na tampa. Dentro havia cartas, medalhas oxidadas e um caderno de couro com bordas roídas pelo tempo. Isto pertencia ao meu avô, disse ela, abrindo o caderno. Ele a olhou do outro lado da sala, aproximou-se em silêncio, mas parou a poucos passos. Posso? Perguntou ela, estendendo-lhe o caderno. Ele hesitou. Depois o tomou entre as mãos. Seus dedos percorreram as páginas como se buscassem algo conhecido. De repente parou. Este símbolo, disse apontando para um desenho na margem. Já vi antes. Onde? Ele ergueu o olhar. Por um instante parecia uma criança perdida. Num pedaço de madeira enterrado sob um jatobá no fundo da mata. Quando tinha frio, me escondia ali. Estava talhado na casca. Havia um nome. Que nome? João Vasconcelos. Isadora empalideceu. Esse era meu tio. Desapareceu numa enchente quando era menino. Nunca encontraram seu corpo. Ele franziu a testa, fechou o caderno, caminhou até a janela e apoiou a testa no vidro. Não sei se era ele ou se só estava seu nome, mas algo me dizia que aquele lugar era seguro. Poderia me levar lá? Talvez. Naquela noite dividiram o pão junto ao fogo. Não houve carícias, nem sussurros, nem beijos. Apenas duas almas sentadas uma diante da outra, com o crepitar da lareira como única testemunha. Isadora quebrou o silêncio. Você se lembra do som da voz de sua mãe? Ele negou com a cabeça. Não lembro seus rostos, só o cheiro da lama, o som da madeira se partindo e um grito. Isadora baixou o olhar. Eu tinha 7 anos quando minha mãe morreu. Lembro seu perfume, suas canções, mas sua voz. Já não sei se a escuto ou se a invento. Ele ergueu a vista. Te dói todos os dias, mas há algo pior que a dor. O quê? Esquecer. Ele assentiu lentamente. Então não quero esquecer mais nada, murmurou. Nem mesmo o que dói. Ao amanhecer, partiram para a mata. Isadora montava sua égua branca. Ele ia a pé com uma capa emprestada e um facão no cinto. O ar estava denso e o chão úmido. Os galhos nus estalavam sob seus passos. Depois de quase 2 horas de caminhada, chegaram a uma clareira coberta de musgos. Um jatobá velho se erguia no centro torto, com raízes expostas e cicatrizes profundas na casca. Ele se ajoelhou e começou a afastar a terra com as mãos. Aqui, disse. Foi aqui. Isadora desmontou. Aproximou-se, contendo a respiração. Debaixo da lama, apareceu uma tábua de madeira apodrecida. Tinha gravado o mesmo símbolo do caderno e embaixo 2 letras ilegíveis, apenas visíveis. Foi real, sussurrou Isadora. Tudo foi real. Ele a olhou e pela primeira vez nunca soube se era lembrança ou sonho. Às vezes são a mesma coisa,
respondeu ela com os olhos úmidos. De volta à fazenda, o clima era outro, mais leve, mais vivo. Ela lhe ofereceu um banho quente, entregou-lhe roupa limpa. Ele não hesitou. Lavou-se, barbeou-se, penteou-se. E quando voltou a entrar no salão, Isadora o olhou com um nó na garganta. Já não era apenas um homem selvagem. Era alguém que voltava a nascer. E ela não podia evitar se apaixonar pelo que ele havia sido, pelo que era agora e pelo que poderia vir a ser. Mas enquanto eles fechavam os olhos na paz do abrigo, nas colinas distantes, uma figura observava das sombras. Não levava armas, não montava cavalo, apenas observava. E em seus lábios um sorriso sinistro. Porque o passado às vezes deixa ecos que ainda não foram enterrados. Aquela noite, o céu sobre a fazenda se cobriu de nuvens densas como algodão molhado. O vento assobiava entre as frestas da pedra e a chuva batia nas janelas com dedos longos e impacientes. No interior da casa, o fogo ardia alto, como se tentasse defender o calor de seu canto contra o avanço do frio. Isadora não conseguia dormir. Levantou-se da cama, envolveu-se num xale e desceu as escadas descalça com passos suaves. A casa estava em silêncio, mas não em paz. Havia algo no ar, algo que não conseguia nomear. Atravessou o corredor até a ala dos fundos. A porta do quarto ao lado da oficina estava entreaberta. Empurrou-a, sem fazer ruído. Ele estava ali, retorcendo-se entre os cobertores, suando, respirando com dificuldade. Sonhava e em seu sonho gemia palavras entrecortadas. Não, não, corre, mãe, não me deixe. Isadora se aproximou, ajoelhou-se ao seu lado e o tocou suavemente no ombro. Acorde, está seguro, estou aqui. Ele abriu os olhos de sobressalto. A primeira coisa que fez foi agarrá-la pelo braço com força, como se ainda estivesse dentro da mata, cercado por onças. Mas ao vê-la, seu olhar se abrandou, soltou o ar e deixou cair a cabeça no travesseiro. Me perdoe, sussurrou. O que viu? Ele se sentou apoiando os cotovelos nos joelhos, o torso nu brilhando com gotas de suor. Uma cabana, uma mulher, fogo, gente gritando, uma voz me chamava, mas não era meu nome, era outro, novo, que ainda não conheço. E o que mais? Vi uma silhueta de costas, tinha um casaco longo e arrastava algo pelo chão. Não sei se era uma corda ou um corpo, mas a terra se tingia de vermelho. Isadora sentiu um arrepio subir pela espinha. Você acha que foi real? Ele ergueu a vista. Não sei, mas cada vez que sonho com isso, no dia seguinte algo muda. Ao amanhecer, o mensageiro chegou. Um jovem a cavalo coberto de lama até as coxas entregou um envelope com o selo do Conselho de Ouro Preto, a cidade mais próxima. Isadora o abriu junto ao fogo com as mãos ainda tremendo pela noite anterior. A carta era breve. Senhora Vasconcelos, foi avistado um forasteiro rondando pelos campos do sul. Veste de preto, porta um sabre e se hospeda na pensão O Galo Dourado. Não deu nome, mas perguntou por sua fazenda e pela senhora. Com respeito, delegado Carvalho. Isadora sentiu que o ar na sala ficava mais frio. Chamou seu hóspede. Ele apareceu instantaneamente, já vestido como se tivesse pressentido. Temos um visitante. Leu a carta em voz alta. Ele franziu a testa. Você tem inimigos? E você? Ele não respondeu, mas algo em sua mandíbula tensa dizia que sim. Naquela tarde o viu no terreiro praticando com um velho bastão de madeira. Não era só força, havia técnica em seus movimentos. A forma como girava o pulso, como se abaixava, como deslizava entre posturas, não era instinto, era treinamento militar, talvez. Isadora desceu os degraus de pedra e atravessou o terreiro com o vento, desarrumando seus cabelos. Onde aprendeu isso? Não lembro, respondeu sem olhá-la. Tem medo. Não por mim. Ele parou, virou-se para ela. Mas se alguém vier atrás de você, não vou me esconder. Naquela noite voltou a chover e voltou o sonho.
Mas desta vez não foi de gritos, mas de uma palavra, um nome. Ele se levantou no meio da madrugada, descalço, com o peito agitado. Saiu para o corredor, buscou a primeira vela e a acendeu com mãos trêmulas. Sentou-se diante do espelho do corredor. Diga, murmurou. Diga, mesmo que não seja seu. Olhou-se nos olhos e disse, Tomás. A palavra lhe soube amarga, mas certa. Tomás. Na manhã seguinte, quando Isadora desceu, encontrou-o diante do fogão preparando água quente. Tenho algo para lhe dizer, disse ele sem se virar. Ela esperou. Ontem à noite lembrei, pelo menos uma parte. Meu nome é Tomás. Isadora se aproximou lentamente. Tem certeza? Escutei no meu sonho e senti como se me doesse ouvi-lo. Tomás, repetiu ela, experimentando o nome nos lábios. Combina com você. Ele a olhou e, pela primeira vez, Isadora notou algo diferente em sua expressão. Um homem completo, com nome, com história, com feridas e também com alguém que começava a acreditar nele. Mas além das colinas, na pensão de Ouro Preto, o forasteiro de casaco preto lia um mapa velho junto ao fogo. Seu rosto estava coberto por uma cicatriz cruzada e suas botas, embora limpas, ainda tinham lama dos campos do leste. E tem certeza de que perguntou pela senhora Vasconcelos? Perguntou o pensionista. O homem assentiu com um sorriso torto. Por ela e pelo caboclo selvagem que comprou por 5 moedas. A manhã chegou com um vento cortante que anunciava geada. As colinas amanheceram cobertas de orvalho e o açude ao pé do vale brilhava como um espelho opaco. Isadora observava da varanda do segundo andar, uma xícara quente entre as mãos, enquanto Tomás rachava lenha no terreiro inferior. Já não se escondia dela. Seus movimentos eram firmes, sua postura mais ereta. Embora não falasse muito, sua presença começava a preencher os espaços como antes fazia o silêncio. Onde antes havia temor, agora havia contenção e algo mais. Um vínculo que não se dizia com palavras. Naquela tarde, Isadora lhe pediu que a acompanhasse ao arquivo familiar. Ficava numa torre lateral da casa, uma biblioteca empoeirada com volumes encadernados em couro, documentos de gerações e mapas antigos. Quero lhe mostrar algo, disse, enquanto subiam os degraus em espiral. Uma vez lá dentro, acendeu uma lamparina de óleo e colocou sobre a mesa um livro grande com o brasão dos Vasconcelos gravado em ouro. Este é nosso registro de terras. Aqui estão os nomes de todos os trabalhadores que passaram pela fazenda. Feitores, capatazes, escravos domésticos. Tomás se aproximou com cautela. Seus olhos percorreram os nomes com lentidão. Isadora virava as páginas enquanto ele as tocava como se queimassem. E então parou. Aqui, disse apontando com o dedo. Tomás Ferreira, ajudante de campo, idade estimada 9 anos, contratado pelo coronel Joaquim após acidente na Estrada Real, órfão. O registro era de mais de 10 anos atrás. Isadora o olhou sem fôlego. Era você? Tomás não respondeu, mas seu rosto disse tudo. Seus olhos pareciam olhar além da sala, além do tempo. Meu pai, disse ela com a voz quebrada. Ele nunca falou disso. Eu tinha 6 anos. Mal me lembro daquele inverno. Foi depois da enchente quando mamãe adoeceu. Tomás assentiu. Eu não falava, não comia, dormia no estábulo, tinha medo de todos, menos de um cachorro velho que me seguia por todo lado. Bento, sim, esse era o nome dele. Isadora se aproximou, ajoelhou-se diante dele. Então nos conhecemos quando crianças. Ele a olhou incrédulo. Como é possível que eu não lembrasse? A dor apaga o que a alma não consegue sustentar, sussurrou ela. Tomás fechou os olhos. Fugi numa noite quando seu pai quis me mandar para um orfanato militar. Corri para a mata.
Achei que era melhor viver com bichos do que entre homens que me olhavam como um fardo. E foi. Você sobreviveu. Mas esqueci quem era. Enterrei meu nome, minha história, até que me comprou por 5 moedas, disse Isadora, sorrindo com ternura. Ele não pôde evitar devolver o sorriso, pequeno, doloroso, verdadeiro. Mas longe dali, o homem do casaco preto havia deixado a pensão. Avançava a cavalo por uma trilha oculta, seguindo marcas nas árvores e pedras apenas visíveis. Tinha consigo uma caderneta com letras borradas e um retrato antigo desenhado à mão. Tomás Ferreira fugitivo, visto pela última vez perto de Ouro Preto, informação confidencial, testemunha de incidente selado, não deve ser localizado. O cavaleiro, cujo verdadeiro nome era Benedito Salgado, havia trabalhado anos para ocultar certos fatos. Havia nomes que deviam desaparecer, terras que deviam mudar de dono. E Tomás era um elo perdido que de algum modo havia sobrevivido. Tempo demais. Na mansão, naquela noite, Isadora acendeu velas por toda a sala e cozinhou com as próprias mãos. Usava um vestido simples de algodão azul com as mangas arregaçadas. Tomás a observou da porta do salão. Por um instante pensou que estava sonhando. — O que é isso? Perguntou ele. — Jantar, para 2 pessoas que já não são estranhos. Sentaram-se frente a frente. Comeram em silêncio, mas não em desconforto. Cada gesto era uma conversa, cada olhar, uma confissão tácita. Quando terminaram, Isadora se aproximou com um chale e se sentou ao lado dele no sofá diante do fogo. — Posso lhe perguntar algo? — Claro. — Por que se lançou sobre mim naquela vez quando o cortei? Ele desviou o olhar. — Instinto. Quando os bichos sentem dor, atacam primeiro antes de pensar se há perigo. E agora? Agora não atacaria. Se sinto medo, te protegeria. Ela se aproximou mais. E se não sinto medo? Mas algo mais. Tomás a olhou. Sua respiração ficou pesada. Seus dedos se ergueram trêmulos e roçaram a bochecha de Isadora. Então não correria, sussurrou. Ela fechou os olhos, apoiou a testa em seu peito, e naquela noite não dormiram separados. Mas enquanto eles fechavam os olhos na paz do refúgio, Benedito Salgado já divisava de uma colina distante a torre de pedra dos Vasconcelos, erguendo-se contra o céu nublado. E em seu rosto não havia dúvida, apenas fome. Os primeiros flocos de neblina começaram a se formar naquela madrugada, silenciosos como segredos. Pousaram sobre os telhados, os campos adormecidos e as árvores nuas, pintando a fazenda Vasconcelos de branco melancólico. Mas dentro da casa, o calor era real. Isadora despertou com a testa apoiada no peito de Tomás. Ele ainda dormia, ou pelo menos parecia. Seus braços a envolviam com uma suavidade que desmentira sua força, como se tivesse medo de quebrar algo que apenas começava a se sustentar. Quando ela se mexeu, ele abriu os olhos. — Já é dia? Perguntou com voz rouca. — Está fazendo neblina, disse ela. Tudo está coberto. Ele se sentou devagar, como se cada movimento pesasse mais que seu próprio corpo. — Sonhei com o engenho, murmurou, o da colina norte. Havia sangue na roda d'água e uma criança gritando, mas não era eu, era outra. Isadora franziu a testa. Uma lembrança? Não sei, mas senti que já havia visto antes, de longe, como uma testemunha invisível. À meio da manhã, um bem-te-vi pousou no parapeito da janela do escritório. Trazia uma fita vermelha amarrada na pata. Era o sinal. Isadora o conhecia bem. Uma mensagem urgente do delegado de Ouro Preto. Desamarrou o pequeno tubo de couro e desenrolou o papel. Senhora Vasconcelos, o homem do casaco preto saiu em direção norte. Seu cavalo foi visto nos campos próximos ao Rio das Mortes. Tememos que não viaje sozinho. Aconselho cautela imediata. Delegado Carvalho.
Isadora sentiu o estômago se contrair. Desceu imediatamente ao galpão. Tomás estava consertando uma tábua oxidada com as mangas arregaçadas e a testa perlada de suor, apesar do frio. Precisamos conversar, disse ela, estendendo-lhe a nota. Ele a leu sem uma palavra. Depois deixou a ferramenta sobre a mesa e ergueu o olhar. Já vem. Quem é? Tomás fechou os olhos. Seu nome é Benedito Salgado. Era oficial do Conselho de Segurança da província. Estava encarregado do arquivo de menores sem tutela e daqueles que haviam presenciado coisas que não deviam lembrar. Como você. Eu vi algo. Não sei se foi um assassinato ou uma negociação, mas lembro seus olhos. E ele me viu também. Desde então, foi um problema. E por que viria agora? Porque finalmente tenho nome, rosto, história, e isso me torna uma ameaça. Durante os dias seguintes, prepararam a casa como se aguardassem uma tempestade real. Tomás reforçou janelas, escondeu ferramentas sob as escadas, preparou mantimentos de emergência num esconderijo atrás do paiol. Isadora ordenou aos escravos domésticos que não saíssem sem autorização. Ninguém perguntou. Todos sabiam que algo se aproximava. Uma noite, enquanto ele cortava lenha na neblina, Isadora o observou do batente da porta. Está se preparando para lutar? Disse ela. Estou me preparando para não fugir, respondeu ele. E se não conseguir vencê-lo, não estou sozinho. Ela desceu os degraus, aproximou-se e o abraçou pelas costas. Esta casa viu muitas coisas, mas nunca viu alguém como você. Ele apoiou a testa na dela. Não me importo em morrer, mas não pretendo morrer sem deixar algo para trás. O quê? Um lar, um nome, um amor. Mas Benedito Salgado não estava sozinho. 3 cavaleiros mais o acompanhavam. Um era ex-guarda de prisão, outro um rastreador de sangue. O terceiro, ninguém sabia seu nome, mas diziam que cobrava apenas quando suas vítimas não podiam gritar. Chegaram ao engenho abandonado ao cair da noite. Acamparam em silêncio, sem acender fogo. Dali, podiam ver ao longe a fumaça da chaminé dos Vasconcelos subindo como uma linha de fraqueza. Tem certeza de que é ele? Perguntou um dos homens. Benedito assentiu. Está naquela casa com uma dama que acha que pode redimi-lo. Pobres tolos, ambos. E qual é o plano? Benedito sorriu sem mostrar os dentes. Esperar que baixem a guarda. Não há homem que não durma, nem coração que não trema por amor. Naquela madrugada, Tomás teve outro sonho, mas desta vez não havia fogo. Havia uma voz, uma só frase pronunciada por alguém que não via, mas que o atravessava como uma lança. Se não defendes o que amas, nunca foste homem, apenas um eco. Despertou encharcado de suor e naquela noite, pela primeira vez, afiou seu facão com mãos firmes, porque o preço de lembrar era estar disposto a lutar. O vento soprava do norte como um aviso. Naquela noite, a neblina havia parado, mas o céu continuava fechado e a lua escondida atrás de nuvens densas. Mal oferecia claridade. No interior da casa Vasconcelos, as lamparinas estavam apagadas. Só o fogo baixo crepitava na lareira do grande salão. Tomás não dormia. Isadora, tampouco. Ambos sabiam o que se aproximava. Haviam deixado o quarto aberto, não por fraqueza, mas por confiança. Dormiam em turnos, alternando vigília e descanso como 2 soldados numa mesma trincheira. E naquela noite, quando o relógio bateu meia-noite exata, Tomás escutou o primeiro estalo. Um passo. Não de animal, não do vento. Um passo humano sobre a terra seca. Incorporou-se sem fazer ruído, caminhou até a janela lateral e levantou apenas um canto da cortina. Ali estavam 4 sombras avançando entre as árvores. Isadora sussurrou. Acorde. Vieram. Ela não perguntou. Já estava de pé, descalça, envolvendo-se em seu xale de lã.
Tomás foi ao armário, pegou a espingarda antiga de seu pai e um facão que ele mesmo havia afiado na noite anterior. Não permitirei que te façam mal, disse, e eu não permitirei que volte a fugir. Olharam-se e foi suficiente. Do lado de fora, Benedito Salgado ergueu uma mão. Seus homens se dispersaram com precisão militar. Um contornou o lado norte da casa, outro se arrastou pelos estábulos, o terceiro se escondeu atrás do poço. Benedito caminhou direto para a entrada principal. Bateu na porta com 3 pancadas secas. De dentro, Tomás respondeu com voz firme. Não há ninguém aqui com medo. Benedito sorriu. Mentira! Toda casa guarda um medo. O seu é voltar a ser ninguém. O dela é te perder. Isadora se adiantou, tomou a mão de Tomás. Não abra, sussurrou. Eles querem te quebrar e não sabem que você já foi quebrado e reconstruído. Tomás a olhou pela última vez. Aconteça o que acontecer, você foi meu lar. Um vidro estilhaçou na cozinha. Um dos homens havia entrado. Tomás girou com a arma em punho, enquanto Isadora corria para o quarto de depósito, onde havia deixado acesa uma lamparina de reserva. Quando voltou, o intruso já estava no chão, sangrando pela testa. Um a menos, disse Tomás, respirando agitado. Mas não era o único. Outro homem emergiu do estábulo, atravessando o batente dos fundos, com uma lâmina curva na mão. Isadora se interpôs, apontando com a lamparina acesa. Dê um passo a mais e põe o fogo no chão. O homem hesitou. Tomás se lançou com o facão e, após um embate tenso, o dominou contra a parede. Mas então a porta principal rangeu. Benedito Salgado entrou devagar, o sabre na mão, o olhar fixo. Não vim brigar, disse. Vim terminar o que nunca devia ter deixado pela metade. Tomás o enfrentou. Não tem direito de tocar esta casa. Não a quero. Quero você, ou melhor, quero seu silêncio. Já não me calo. Tomás baixou a arma e empunhou o facão. Benedito atacou primeiro. O metal gritou no ar, mas Tomás estava mais rápido, mais decidido. Esquivaram-se, empurraram-se, cortaram-se. Isadora gritou quando viu o sangue manchar a camisa de Tomás, mas ele não recuou. E quando Benedito ergueu o sabre para o golpe final, Tomás o desarmou com um giro de pulso e lhe encostou o facão na garganta. Peça perdão, disse. Por quê? Por ter me tornado forte. Por cada menino a quem roubou o nome. Benedito cuspiu de lado. Não me ajoelharei diante de um bastardo criado por bichos. Tomás respirou fundo, depois baixou o facão. Então, que o silêncio te acompanhe. Um só golpe preciso, silencioso. Benedito caiu sem som. Lá fora, os 2 homens restantes fugiram ao ver seu líder cair. Um se perdeu na colina. O outro foi alcançado pelo delegado Carvalho, que chegava com 2 cavaleiros após receber um sinal de fumaça da fazenda. Dentro da casa, Tomás se deixou cair de joelhos. Isadora correu para ele, tomou seu rosto entre as mãos. Está ferido? Só cansado, murmurou. Consegui, sobrevivi. Ele a olhou nos olhos. Não, desta vez vivi. O amanhecer chegou sem glória. A neblina cobria os corpos como um sudário pálido, e a fumaça do fogo da noite anterior ainda flutuava sobre os telhados como uma memória que se negava a se dissipar. Tomás estava de pé na colina atrás da casa, ao lado de 3 covas recém-abertas. A seu lado, o delegado Carvalho segurava o chapéu contra o peito. 2 homens do conselho local cavavam em silêncio. Ninguém dizia nada. Isadora observava da varanda superior, envolvida em sua capa azul, com as mãos cruzadas diante do ventre. Nunca havia visto Tomás tão quieto, tão contido. Quando terminaram de cobrir os corpos, ele não se moveu. Só quando a última pasada caiu sobre a cova de Benedito Salgado, Tomás baixou a cabeça. Não em homenagem, mas em encerramento.
Mais tarde, na cozinha, Isadora lhe ofereceu chá. Ele aceitou sem uma palavra. Sentaram-se diante da janela, olhando o jardim coberto de orvalho. As plantas dormiam, a terra também, mas não era morte, era espera. "O que vai fazer agora?" perguntou ela. Tomás segurou a xícara quente entre as mãos. "Não sei, tenho para onde ir. Aqui é onde encontrou seu nome e sua voz. Não quero que vá." Ela assentiu lentamente. "Então fique." Ele a olhou, mas não como escravo, nem como hóspede, nem como sombra. Isadora se levantou, caminhou até uma gaveta e tirou um pequeno documento enrolado, o recibo de compra do mercado. "Lembra-se disto?" Colocou-o sobre o fogo. O papel estalou, dobrou-se e se converteu em cinzas. "Ninguém nesta casa é dono de outro", disse. "Então quem sou agora?" Ela sorriu. "Você é Tomás, é o homem que enfrentou seu passado e escolheu ficar. E eu sou Isadora, a mulher que deixou de temer o inverno porque encontrou fogo em suas mãos." Durante os dias que se seguiram, a casa recuperou seu ritmo. Os escravos domésticos retornaram às suas tarefas. O delegado voltou a Ouro Preto. Os campos ficaram em silêncio, mas não em solidão. Tomás passava as manhãs consertando as cercas danificadas pela luta. Isadora restaurava os livros manchados pela água. Nenhum dos dois falava muito, mas quando o faziam, falavam desde a pele, não desde o medo. Uma tarde, ela o encontrou na oficina entalhando algo na madeira. "O que faz?" Ele lhe mostrou a peça. Era uma pequena figura, uma onça com os olhos fechados. "Quero lembrá-las", disse. "Elas me criaram quando ninguém mais o fez. Me ensinaram a escutar e a esperar." "E agora o que escuta?" Tomás a olhou. Sua voz, mesmo quando não fala. Naquela noite, Isadora despertou sobressaltada por um sonho. Levantou-se, desceu as escadas e o encontrou no salão, sentado junto ao fogo. Não dormia, não chorava, apenas segurava um caderno. "O que é isso?" "Seu diário", respondeu ele. "Encontrei entre os livros. Não li, só o abri e vi sua letra." "Pode lê-lo?" disse ela, sentando-se ao seu lado. "É sua história também." Tomás virou a página. Ali, com tinta delicada, havia uma frase sublinhada. "Não há noite suficientemente longa que apague a memória de uns olhos que me procuraram mesmo sem nome." Ele fechou o caderno. "Você me procurava desde antes de me ver. E você me encontrou sem me procurar." Olharam-se em silêncio, e naquele momento, sem tempestades, sem inimigos, sem muros entre eles, se abraçaram como dois seres que não precisavam de mais nada, nem provas, nem permissão, nem final, apenas o agora. Mas nas colinas distantes, além do açude, uma figura observava desde a penumbra. Não levava armas, não montava cavalo, apenas observava. E em seus lábios, um sorriso sinistro, porque o passado às vezes deixa ecos que ainda não foram enterrados. O outono começava a se insinuar timidamente entre os galhos adormecidos. O calor cedia ao vento fresco. Os riachos voltavam a cantar em voz baixa e os pássaros, que durante meses haviam calado, ensaiavam notas dispersas na bruma da manhã. Mas na casa Vasconcelos, o florescimento não era apenas estacional. Tomás havia começado a sorrir. Pequenos gestos, um leve movimento no canto dos lábios ao ver Isadora descalça na cozinha. Um suspiro de alívio quando o vento soprava sem trazer consigo mais sombras. Isadora o notava, o guardava como tesouro e o temia. Porque quando alguém que sofreu começa a ser feliz, também começa a lembrar o que tem a perder. Uma tarde, enquanto podava o jardim dos fundos, Tomás encontrou uma caixa enterrada sob a terra macia. Não estava selada. Era de metal oxidado e madeira estilhaçada. Levou-a à oficina e chamou Isadora. Ela a reconheceu imediatamente. "Era de minha mãe", disse. Ninguém sabia que ela a havia escondido.
Abriram-na juntos. Dentro havia cartas, fotografias desbotadas e um envelope sem abrir dirigido à senhora Isadora, para quando for mais forte. As mãos dela tremiam ao tocá-lo. "Quer ficar sozinha?" perguntou ele. "Não." Rasgou o envelope. A carta era breve, uma confissão escrita por sua mãe em seus últimos dias. "Mentimos para você, filha. Você não era filha única. Antes de você houve outro menino. Nasceu fraco. Não sobreviveu mais que algumas semanas. Mas seu pai não conseguiu suportar. Desde então nunca mais falou disso, nem você soube. Quisemos te proteger da dor, mas agora sei que o silêncio dói mais." Isadora deixou cair a carta. Tomás assegurou antes que seus joelhos tocassem o chão. "Toda a minha vida senti que algo me faltava, que não estava inteira", disse ela com a voz quebrada. "Às vezes as cicatrizes que não se veem doem mais", murmurou ele. Ela se agarrou à sua camisa como se o mundo tremesse, e por dentro realmente tremia. Naquela noite, Tomás saiu sozinho para a mata. Levava consigo uma corda, um facão e o velho bastão que havia entalhado durante o inverno. Não por defesa, mas por ritual. Caminhou até a clareira do Jatobá, onde havia dormido em sua vida de sombra. Ajoelhou-se e pela primeira vez falou em voz alta. Não a Deus, não à mata, mas a si mesmo. Sobreviveste à fome, ao frio, ao silêncio. Sobreviveste ao abandono. E agora estás aqui, com nome, com fogo, com alguém que vê além de tuas cicatrizes. Não és uma fera, não és um menino perdido. És um homem e não precisas fugir mais. O vento respondeu com um sussurro leve, movendo os galhos secos. Tomás amarrou a corda ao tronco do jatobá, deixou o bastão cravado na terra e voltou para casa. Ao retornar, encontrou Isadora sentada diante da lareira com os olhos vermelhos, mas serenos. Ela não perguntou aonde havia ido, apenas disse: "Obrigada por voltar." Ele se ajoelhou a seus pés. "Obrigada por me esperar." E ela acariciou seu rosto como se o conhecesse desde sempre, como se nunca tivesse sido outro. Mas na cidade de Ouro Preto, numa taverna esquecida, um comerciante baixinho e de voz estridente se inclinava sobre a mesa de um homem encapuzado. "Sim, senhor, a fazenda Vasconcelos. Ali está o rapaz, alto, forte, parecia selvagem, mas agora caminha como patrão, e ela... bem, ela parece amá-lo." O encapuzado não respondeu, apenas deixou cair uma bolsa com moedas. "E o senhor é quem exatamente?" perguntou o comerciante, tentando espiar sob o capuz. Mas não houve resposta, apenas uma voz baixa, grave. "Alguém que não perdoa." E ao sair, em sua bota esquerda se notava uma marca de ferradura quebrada. Um símbolo que Tomás havia visto uma vez na noite do incêndio, em seu primeiro sonho de morte. O passado não havia terminado, apenas mudado de rosto. A chuva voltou após semanas de trégua. Não era a chuva suave do outono que limpa e canta. Era uma chuva escura, espessa, como se o céu sangrasse em silêncio. Os vidros tremiam com cada gota, e no fundo da mata as onças não rugiam. Tomás o sentiu antes de vê-lo. Uma vibração no chão, uma lembrança na nuca. Naquela manhã, ao abrir a porta para recolher lenha, encontrou um pássaro morto sobre o batente. Não tinha feridas, apenas jazia como um sinal. Isadora notou sua inquietação. "O que viu?" "Nada", respondeu ele baixando o olhar. "Mas senti." Naquela noite, o fogo ardia mais baixo que o usual. Isadora preparou uma sopa de raiz e carne seca. Tomás mal aprovou. Mantinha as costas tensas, os olhos fixos na janela, como se esperasse ver algo entre as árvores. "Tomás!" Ele não respondeu. Ela se aproximou e lhe tocou o ombro. Ele reagiu com um sobressalto violento, como se despertasse de um pesadelo. "Me perdoe",
disse ele com a voz quebrada. Não precisa se desculpar, mas fale comigo. Tomás fechou os olhos. Ontem à noite sonhei com a marca, a ferradura quebrada. Era o homem que queimou o carro de boi dos meus pais, o que me deixou sozinho na mata. E agora está aqui. Sinto no ar. Isadora empalideceu. Tem certeza? Não posso esquecer. Seu cheiro, sua voz, sua sombra. E sei que vem. Ela se sentou ao seu lado. Então não fugiremos. Desta vez não passou anos se escondendo, calando, sobrevivendo. Chega. Se esse homem vem terminar o que começou, nos encontrará de pé. Tomás a olhou com algo mais que amor. Era fé, era destino. E pela primeira vez em dias, a beijou sem medo. No dia seguinte, Tomás selou as janelas externas, reforçou as fechaduras. Isadora ordenou aos escravos domésticos que tomassem folga por alguns dias, pagou-lhes adiantado e pediu que não fizessem perguntas. O que lhes disse? Perguntou ele. Que precisamos de alguns dias sozinhos. Ninguém fez mais perguntas. Tomás sorriu. Gostava de como ela mentia, com verdade nos olhos e firmeza na voz. Na biblioteca, acenderam velas enquanto a chuva escurecia a manhã. Ela lia em voz alta passagens de sua mãe, fragmentos de cartas antigas. Tomás a escutava enquanto afiava uma velha adaga, não com intenção de usá-la, mas para não esquecer. Como sobreviveu tanto tempo sem falar? Perguntou ela, baixando o livro. Escutando, vendo, sentindo. Na mata, as palavras não salvam. Só o instinto. E agora? Agora tenho algo para salvar. E quero que me escute. Ela o olhou. Diga. Tomás respirou fundo. Te amo. Não pelo que fez por mim, mas pelo que despertou, porque quando me olha, não sou um animal, não sou um órfão, sou um homem, sou seu. Os olhos de Isadora se umedeceram. E você, meu. Mas o silêncio não duraria. Naquela mesma noite, enquanto dormiam no sofá junto ao fogo, alguém bateu na porta 3 vezes. Não eram pancadas apressadas, eram secas, medidas, inquietantes. Tomás se incorporou. Espera alguém? Sussurrou. Isadora negou com a cabeça, pegou a adaga. Aproximou-se devagar. Abriu a porta. Nada. Apenas a escuridão. Mas no batente, sob a chuva, havia uma caixa de madeira pequena. Abriu-a com cuidado. Dentro, envolvido em pano vermelho, um pedaço de metal oxidado, uma ferradura quebrada. Tomás caiu de joelhos. O passado não só o havia alcançado, estava o desafiando. O som do metal oxidado contra a madeira ainda ecoava na mente de Tomás quando a manhã chegou cinza e sem pássaros. A ferradura quebrada descansava agora sobre a lareira, uma sombra entre chamas. Isadora a observava como se pudesse ler um presságio em sua forma. Tomás, por sua vez, não a olhava mais. Havia algo em seus olhos que Isadora não via desde o dia do mercado. O lobo. Quem é ele, Tomás? Perguntou ela finalmente. Não tenho nome para ele. Só lembro sua silhueta na noite e sua risada quando o fogo devorou o carro de boi. Era um homem de rosto comprido, cabelo escuro e voz suave como veneno quente. Por que faria isso? Porque nem todos os caçadores matam por necessidade. Alguns o fazem por prazer. E quando encontraram meu corpo entre os destroços, pensaram que eu também havia morrido. Mas não, a morte me rejeitou e a mata me adotou. Isadora se aproximou e tomou sua mão. Não está sozinho e não vai enfrentar isso sozinho. Tomás apertou os lábios. Não quero que se machuque. Então não me deixe de fora. Naquela tarde, Tomás saiu ao povoado. Vestia um casaco longo, botas de couro e um olhar que ninguém ousou cruzar. Caminhou pelo mercado com passos firmes até encontrar o velho ferreiro. Um homem de poucas palavras e muitos segredos. Preciso de ferro e fogo, disse Tomás. O ferreiro assentiu. Não perguntou por quê.
Horas depois, Tomás voltou à fazenda com uma lança curta, 2 punhais escondidos e uma pequena cruz de ferro que pendia de seu pescoço, não por fé, mas por memória. Ao cair da noite, ao longe, uma fogueira se acendeu nos limites da mata. Não era normal. Ninguém acampava tão perto da propriedade Vasconcelos sem permissão. Tomás a viu da janela. Isadora se aproximou. Sente? Ele assentiu. Vem atrás de mim, mas virá através de você. Isadora engoliu em seco. Então que me encontre preparada. Dirigiu-se ao armário e tirou um antigo vestido de montar de sua mãe, ajustado ao corpo e feito de tecido grosso. Amarrou o cabelo e calçou botas firmes. Tomás a observou com uma mistura de terror e orgulho. Não precisa fazer isso, nem você, e aqui estamos. À meia-noite, escutaram o estalo. Galhos partidos, passos pesados, o som de cavalos sem ferraduras. Tomás apagou todas as luzes, exceto uma vela. Pegou sua lança, Isadora um punhal escondido sob a manga. A porta principal estava trancada com barras de ferro, mas o inimigo não bateu. Entrou por trás. Um vidro estilhaçou na cozinha. Tomás correu para lá, empurrando a mesa, e então o viu. O homem não havia mudado muito. Seu rosto comprido, seus olhos vazios. Levava uma capa de couro, luvas pretas e um sorriso que Tomás recordava em seus pesadelos. Parece mais humano, disse o homem com voz suave. Você continua sendo podridão, respondeu Tomás. Ela te domesticou, não foi? O que pensará quando vir o que realmente és? Tomás apertou a lança. Ela me viu quando nem eu conseguia me ver. Então será mais prazeroso quebrá-la diante de você. Avançou um passo, mas Isadora apareceu atrás de Tomás com o punhal na mão. Se der um passo a mais, o enterro em sua garganta, disse sem titubear. O homem soltou uma risada breve. Então ela também fala, e também mata. Houve um silêncio espesso, e então o homem tirou um sinalizador vermelho de sua capa e o acendeu. Da mata surgiram 3 figuras mais, mercenários, armados, cercando a fazenda. Tomás soube que não poderia protegê-la sem liberar o que havia trancado dentro de si, o lobo. Corra, disse ele a Isadora. Não, te imploro, mas ela negou. Se morrer, morro com você. O primeiro mercenário entrou pela cozinha e Tomás rugiu, não gritou. Rugiu como animal ferido, como fera protetora. Saltou sobre o intruso com uma violência que gelou o ar. Em segundos, sangue nas paredes. Isadora, com as mãos tremendo, fechou a porta do salão e esperou, porque sabia que se Tomás sobrevivesse, não voltaria igual. O silêncio que se seguiu ao rugido não era humano. Era o silêncio das matas antigas, o que se sente quando a presa cai e o predador ainda respira com o sangue quente entre os dentes. Isadora permanecia atrás da porta do salão, tremendo, com os dedos cerrados sobre o punhal. Escutava os golpes secos, os gritos abafados, o estalar de móveis se partindo. E então nada, nada, até que uma figura cruzou o batente. Era Tomás, mas não era Tomás. Seus olhos brilhavam de uma forma que ela não havia visto antes, não completamente. Seu peito subia e descia como de um animal encurralado. Tinha sangue nas mãos, no pescoço, na camisa rasgada. Isadora deu um passo em sua direção. Tomás? Ele recuou um passo, depois outro, como se sua simples presença pudesse manchá-la. Não me olhe, murmurou com a voz quebrada. Não assim. Estou te olhando como sempre olhei. Matei sem piedade, sem pensar. Só senti como antes. E fez isso para me salvar. Ele caiu de joelhos. Não sou um homem. Sou o que criaram as árvores. Sou o que deixaram os corvos. Isadora se ajoelhou diante dele e tocou suavemente seu rosto com as 2 mãos. Então, a mata também sabe amar, porque eu te amo assim como és, não pelo que escondes, mas pelo que revelas quando deixas de temer.
Tomás fechou os olhos. Uma lágrima solitária caiu sobre sua bochecha e, pela primeira vez em toda a sua vida, não sentia culpa por estar vivo. Pela primeira vez em toda a sua vida, Tomás não sentia culpa por estar vivo. Aquela lágrima solitária que caiu sobre sua bochecha carregou consigo anos de vergonha, de esconder-se, de acreditar que era menos que humano. Isadora continuou acariciando seu rosto até que ele ergueu os olhos para ela. "Você me vê", disse ele com a voz ainda quebrada, "mesmo quando não consigo me ver. Sempre vi, desde o primeiro dia no mercado, quando todos viam um animal e eu vi um homem perdido." E ele se levantou lentamente, ainda tremendo pelo que havia feito, pelo que havia se tornado novamente para protegê-la. Isadora se pôs de pé também, sem soltá-lo. "O que fazemos agora?" perguntou Tomás, olhando ao redor da sala destruída. "Agora limpamos o sangue, enterramos os mortos e continuamos vivendo. Porque é isso que fazem os que sobrevivem." Passaram a madrugada reorganizando a casa. Tomás carregou os corpos para fora, enquanto Isadora lavava as manchas de sangue das paredes. Trabalhavam em silêncio, mas era um silêncio compartilhado, não mais de solidão. Quando o sol nasceu, encontrou-os sentados na varanda, exaustos, mas vivos. Isadora apoiara a cabeça no ombro de Tomás, e ele segurava sua mão como se fosse a única coisa real no mundo. "Tomás", disse ela sem levantar a cabeça. "Sim. Não se arrependa do que fez. Não se esconda de mim novamente." Ele beijou-lhe o topo da cabeça. "Não vou mais me esconder de nada." Nos dias que se seguiram, a Fazenda Vasconcelos se transformou. Não fisicamente. As paredes ainda mostravam marcas da luta. O jardim ainda precisava de cuidados. Mas havia algo diferente no ar. Uma leveza que não existia antes. Tomás não evitava mais o olhar de Isadora. Pelo contrário, procurava-o. Durante o café da manhã, enquanto consertava as cercas, quando se cruzavam nos corredores, sempre havia um momento em que seus olhos se encontravam e confirmavam. Estavam ali, estavam vivos, estavam juntos. Uma tarde, enquanto Isadora bordava na varanda, Tomás se aproximou carregando uma pequena caixa de madeira que havia entalhado. "Para você", disse, oferecendo-lhe o presente. Ela abriu com cuidado. Dentro havia uma pequena estatueta de uma mulher com os braços estendidos, como se estivesse libertando um pássaro. "É linda", murmurou Isadora. "Mas por que uma mulher soltando um pássaro?" Tomás se sentou ao seu lado. "Porque você me libertou. Não só das correntes do mercado, mas das correntes que eu mesmo havia colocado ao redor da minha alma." Isadora sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "E você me libertou da solidão, de uma vida inteira esperando por algo que não sabia o que era." Naquela noite, jantaram à luz de velas na sala principal. Isadora havia preparado um banquete com as próprias mãos. Galinha com quiabo, arroz com açafrão, couve refogada e doce de leite com queijo. Tomás comeu devagar, saboreando cada pedaço como se fosse uma revelação. "Nunca havia comido algo assim", disse ele. "Como assim?" "Comida feita com amor. Na mata comia para sobreviver. Na casa, quando criança, comia o que me davam. Mas isso tem gosto de lar." Isadora sorriu, mas havia algo melancólico em sua expressão. "O que foi?" perguntou Tomás. "Estava pensando na minha mãe. Como ela ficaria feliz em ver esta mesa, esta casa cheia de vida novamente." Tomás estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela. "Ela está vendo e está sorrindo." Depois do jantar, sentaram-se diante da lareira. Tomás havia acendido um fogo alto que estalava e dançava, enchendo a sala de luz dourada. "Tomás", disse Isadora de repente, "há algo que preciso te dizer." Ele se virou para ela, um lampejo de preocupação nos olhos.
O quê? Ontem, quando pensei que poderia te perder, percebi algo. Ela fez uma pausa, respirou fundo. Percebi que não quero viver sem você. Não porque preciso de proteção, ou porque me sinto sozinha. Quero viver com você porque quando estou ao seu lado, sou mais eu mesma do que jamais fui. Tomás a olhou por um longo momento. Depois se levantou e foi até a janela. Ficou ali parado, olhando para a noite. Tomás? Ele se virou e havia lágrimas em seus olhos. Você sabe o que é passar a vida inteira achando que não merece amor? Achando que existe alguma coisa fundamentalmente errada com você? Algo que faz as pessoas te abandonarem? Isadora se levantou e foi até ele. Sei, sim. Senti isso depois que minha mãe morreu, depois que meu pai se tornou um estranho. Senti que se nem meus próprios pais conseguiam me amar completamente, quem conseguiria? Tomás tomou suas mãos. E então você apareceu. E me olhou como se eu fosse digno de ser visto. Você é mais que digno. Você é... Ela procurou as palavras certas. Você é minha casa, Tomás. Não esta fazenda, não estas paredes. Você. Ele a puxou para si e a beijou como se fosse a primeira e a última vez. Quando se separaram, apoiou a testa na dela. Case comigo, sussurrou. Isadora sentiu o coração parar. O quê? Sei que sou apenas um ex-escravo sem nome de família, sem propriedades, sem nada para oferecer além de cicatrizes e memórias ruins. Mas... Ela colocou os dedos sobre seus lábios para silenciá-lo. Você não é apenas nada. Você é Tomás. Você é o homem que enfrentou onças para me proteger, que lutou contra seu próprio passado, que me ensinou que força não é nunca quebrar, mas saber como se reconstruir. Ela fez uma pausa, sorrindo através das lágrimas. E sim, eu caso com você. O resto da noite passou como um sonho. Fizeram planos sussurrados, uma cerimônia simples na capela da fazenda, apenas eles e o padre local. Não queriam espetáculo, queriam apenas a bênção divina sobre uma união que já existia em seus corações. Mas enquanto planejavam seu futuro juntos, não sabiam que em Ouro Preto, numa taverna escura, um homem recebia uma carta com notícias preocupantes. A Fazenda Vasconcelos, lia o homem em voz baixa. Benedito Salgado morto. O escravo ainda vive, agora como senhor da casa, planos de casamento confirmados. O homem dobrou a carta e a jogou no fogo. Seus olhos brilhavam com uma raiva fria, porque havia outros interessados no destino de Tomás Ferreira. Outros que sabiam quem ele realmente era e que não podiam permitir que a verdade viesse à tona. A manhã seguinte trouxe um vento estranho do norte. Não era frio, mas carregava algo inquietante, como se as próprias nuvens sussurrassem avisos. Tomás estava no terreiro, consertando um portão que havia sido danificado durante a luta, quando viu um cavaleiro se aproximando pela estrada principal. Não era o correio. Este homem montava um cavalo preto e usava roupas finas demais para um simples mensageiro. Isadora. Chamou sem tirar os olhos do visitante. Venha aqui. Ela apareceu na varanda, enxugando as mãos num pano. Quando viu o cavaleiro, franziu o senho. Está esperando alguém? Não. O homem desmontou diante da casa e subiu os degraus da varanda. Era alto, elegante, com cabelos grisalhos e olhos que pareciam calcular tudo ao seu redor. Senhora Vasconcelos, disse, tirando o chapéu. Meu nome é Dr. Augusto Mendes, advogado da família Silva de Diamantina. Isadora e Tomás trocaram um olhar. Em que posso ajudá-lo, doutor? Perguntou Isadora. Na verdade, é ele quem pode me ajudar, disse o homem apontando para Tomás. Se me permite a indelicadeza, o senhor me lembra extraordinariamente de alguém que conheci há muitos anos. Tomás se aproximou, o martelo ainda na mão. De quem? De Antônio Ferreira da Silva, um homem bom,
proprietário de terras em Diamantina. Morreu num acidente trágico há mais de 10 anos junto com sua esposa. Perderam também um filho, um menino de 9 anos. O martelo caiu das mãos de Tomás com um baque surdo. Dr. Mendes continuou. Durante anos buscamos qualquer rastro do menino. Havia uma herança considerável, terras, uma casa, investimentos. Tudo ficou em custódia, esperando que algum dia... Ele parou, estudando o rosto de Tomás. O senhor tem uma cicatriz muito peculiar na sobrancelha. Antônio me contou uma vez que seu filho havia caído de uma árvore e se machucado exatamente no mesmo lugar. Isadora segurou o braço de Tomás quando viu que ele estava tremendo. Qual era o nome do menino? Perguntou ela. Dr. Mendes sorriu. Tomás. Tomás O silêncio Ferreira que se da seguiu Silva foi ensurdecedor. Depois de anos fugindo de sua identidade, de esconder quem era, o passado havia vindo procurá-lo. Não para destruí-lo, mas para restaurá-lo. Começou Tomás, mas não conseguiu continuar. Dr. Mendes abriu sua pasta e tirou um retrato antigo. Este era o menino. Compare com um espelho e me diga se estou enganado. Tomás olhou para a fotografia e viu a si mesmo 10 anos mais novo, ao lado de um homem e uma mulher que reconheceu instantaneamente como se fosse ontem. Seus pais, sua família, seu nome. Sou eu, sussurrou. Eu sou Tomás Ferreira da Silva. Dr. Mendes assentiu, os olhos úmidos. Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos, meu jovem. Você tem muito que reclamar. Mas Tomás não estava pensando em herança ou propriedades. Estava olhando para Isadora, que chorava de alegria ao ver que o homem que amava não só havia encontrado a paz, mas havia recuperado sua verdadeira identidade. Agora você tem um nome para dar à nossa família, disse ela. E pela primeira vez desde que era menino, Tomás Ferreira da Silva sorriu, sabendo exatamente quem era. Horas depois, o vento começou a soprar forte. A polícia da província chegou à fazenda após rumores de gritos de animais e luzes vermelhas na noite. Encontraram 3 corpos inconscientes na mata. Um ferido gravemente, outro amarrado a um tronco e o terceiro sem rosto reconhecível. Tomás e Isadora permaneceram em silêncio, não porque quisessem ocultar a verdade, mas porque sabiam que ninguém acreditaria que um homem sem sobrenome nem voz havia defendido a fazenda com as mãos nuas. Durante os dias seguintes, Tomás não falava muito. Passava horas no jardim afiando ferramentas, consertando cercas, observando as árvores. Isadora respeitava seu silêncio, mas o acompanhava. Deixava-lhe pão quente cada manhã, chá de erva doce à tarde e lia em voz alta ao entardecer. Até que um dia ele se sentou ao seu lado e falou: Lembro o nome da minha mãe. Isadora o olhou com os olhos entreabertos. Qual era? Tomás fechou os olhos como se sua voz saísse de uma raiz enterrada. Maria. Tinha o cabelo como o seu, mas mais escuro. Me cantava uma canção sobre uma estrela que sempre voltava, mesmo que o céu a esquecesse. Isadora sorriu com ternura. Então não foi só um menino da mata, foi amado. Sim, por ela, e agora por você. Ela o beijou com a delicadeza de uma oração. E sempre será. Naquela noite, Isadora acendeu uma fogueira no jardim, colocou a ferradura quebrada entre as chamas. Tomás a observou sem palavras. Não quero que continue vendo isto como sua marca, disse ela. Não é uma fera marcada. É um homem que sobreviveu e merece algo mais. Tomás se ajoelhou diante do fogo. E se o fogo não a consumir, então será nosso símbolo, não do que perdeu, mas do que venceu. O ferro demorou a escurecer, mas ao final se rendeu. As chamas o engoliram, e com ele todo o peso do passado. Tomás a olhou. Quero te contar quem sou realmente. Isadora lhe tomou a mão. Estou pronta.
E ele finalmente pronunciou seu nome completo, um que ninguém havia escutado em mais de uma década, um que algum dia o mundo voltaria a respeitar. Me chamo Tomás Ferreira da Silva, disse com voz firme, sem apartar os olhos dela. Isadora sentiu como o mundo parava. Esse nome, esse sobrenome, Silva, do Silva de Diamantina. Tomás assentiu uma só vez, mas foi suficiente. Meu pai era Antônio Ferreira da Silva, minha mãe Maria dos Santos. Eu era seu único filho. Tinha 9 anos quando o carro de boi caiu pelo desfiladeiro da Serra do Espinhaço. Eles morreram. Eu sobrevivi. Isadora se sentou com lentidão, como se as palavras de Tomás pesassem toneladas. Durante anos, se acreditou que os Silva haviam desaparecido na tempestade. Alguns diziam que o menino foi raptado por bandoleiros, outros que havia morrido junto aos pais e nunca encontraram o corpo. Eu não morri, sussurrou Tomás. A mata me engoliu, me escondi, esqueci da língua, do tempo, me converti em outra coisa, até que te vi. Isadora decidiu escrever uma carta, não com o selo de seu sobrenome, mas com as próprias palavras de Tomás. Uma mensagem breve escrita à mão, dirigida a Diamantina. Tomás Ferreira da Silva continua vivo. O mensageiro partiu a cavalo naquela mesma noite. 4 dias depois, uma elegante diligência se deteve diante da fazenda. Dela desceu um homem de barba branca e túnica azul. Era Dom Alípio Damasceno, o administrador que havia herdado as terras dos Silva após seu suposto desaparecimento. Quando viu Tomás, franziu o senho. Chegaram-nos rumores de que o senhor assegura ser o herdeiro de Diamantina. Não os asseguro, sou. Você desapareceu. Não há castelo nem registro, só ruínas e lembranças. Tomás não se intimidou. Sobrevivi enquanto outros se repartiam o que não lhes pertencia. E agora que quer? Não vingança, só meu nome e o direito de não me esconder mais. Alípio girou a cabeça para Isadora. E a senhora o apoia, com cada batida do coração, respondeu ela firme como pedra. Dom Alípio murmurou algo entre dentes, deu meia volta e subiu na carruagem sem se despedir. Mas já era tarde. Durante os dias seguintes, o nome Silva começou a ressurgir entre sussurros. Alguns riam, outros se benziam, mas os anciãos do norte sabiam que a linhagem havia sido forte, justa, e que se um Silva havia sobrevivido à mata, merecia respeito. Tomás, enquanto isso, não buscou poder nem títulos. Passava as manhãs consertando o telhado, as tardes plantando jasmins junto ao muro e as noites lendo em voz baixa ao lado de Isadora. Uma tarde, enquanto cavava com as próprias mãos a terra dura do jardim, ela se aproximou por trás, cobrindo-o com seu xale. — O que faz? Perguntou com doçura. — Planto raízes, respondeu ele sem se virar, para que esta terra nos reconheça, para que não volte a me perder jamais. Ela o abraçou pelas costas, apoiando a testa em sua nuca. E também frutos, sussurrou ao ouvido. Ele girou lentamente, olhou-a com a alma nua. Frutos? Ela assentiu, levando sua mão ao ventre. O silêncio foi absoluto. E então Tomás, o menino da mata, o homem sem voz, sorriu como nunca antes havia feito. E esse sorriso o converteu, enfim, no homem que sempre estivera destinado a ser. A noite caiu como um véu suave sobre as colinas. Uma bruma prateada cobria a terra, e da janela do quarto, Isadora podia ver as tochas acesas ao longe, marcando o caminho para os campos onde haviam plantado os primeiros brotos de café. O ar cheirava a terra úmida e fogo baixo. Tomás entrou no quarto sem fazer ruído, com uma camisa de linho aberta no peito e o cabelo ainda molhado da fonte onde costumava se banhar. Seus olhos estavam fixos nela, como se cada olhar fosse um reencontro. — Sabe o que sonhei ontem à noite? Disse Isadora sem apartar a vista da janela. — Conte-me. — Que você era um rio,
E eu era terra seca, e quando me tocou, tudo em mim voltou a florescer. Tomás se aproximou devagar, detendo-se diante dela, tão perto que podia sentir o calor de sua respiração. Não foi um sonho, sussurrou ele. Eu também floresci com você. Ela levantou a mão e acariciou seu rosto, roçando a cicatriz que ele tanto havia escondido. Ainda dói? Só quando me afasto de você. Então ela o beijou. Não foi um beijo ansioso nem desesperado. Foi um beijo que reconhecia, que lembrava, que prometia. Um beijo que unia o que a vida havia separado durante anos. Tomás a sustentou pela cintura e a levantou suavemente, levando-a para a cama de madeira escura, coberta por mantas de algodão tecidas à mão. O fogo crepitava na lareira, lançando sombras dançantes sobre as paredes de pedra. Despiram-se sem pressa, como quem descobre um mapa antigo, e se tocaram como se lessem uma história na pele do outro. Isadora beijou cada cicatriz como se fossem palavras sagradas. Tomás a olhou com um assombro reverente, como se não pudesse acreditar que o amor tivesse forma humana. Seus corpos se fundiram sob o amparo do silêncio, acompanhados só pelo vento suave que roçava os vidros. Era uma união sem palavras, mas cheia de sentido, como se suas almas, separadas desde a origem do tempo, finalmente houvessem encontrado seu lar. Horas depois, ainda entrelaçados, Tomás acariciava o cabelo de Isadora enquanto ela descansava sobre seu peito. Ele olhava o teto com expressão serena, como se a guerra interna que havia carregado durante anos se tivesse extinguido naquele instante. Te vi antes de te conhecer, disse ele de repente. Em sonhos, no mais profundo da mata, em minhas noites de frio, em minha fome, em minhas batalhas com onças e espinhos, sempre havia uma imagem, uma mulher com o coração ardendo, com olhos que não me temiam. Era você? Isadora fechou os olhos sorrindo. E eu sonhava com um homem coberto de lama, com olhos selvagens, que me olhavam como se todo o resto deixasse de existir, e sempre despertava com o coração batendo forte. Então não nos encontramos por acaso. Não, nos lembramos. Na manhã seguinte, os bem-te-vis não cantaram. O ar estava quieto, tudo parecia conter a respiração. Tomás e Isadora caminharam para a colina onde costumava estar a antiga casa de pedra do Silva. Só restavam alicerces, mas no centro, onde a lua costumava iluminar mais forte, começaram a colocar a primeira pedra de seu novo lar. Não será um palácio, disse ele. Será um refúgio, respondeu ela. E isso é mais que suficiente. E assim, entre a bruma mineira e os murmúrios dos que ainda duvidavam, nasceu uma história que não se escreveu em livros, mas na pele, nos sonhos e na própria terra. Uma história que não terminou com um beijo, mas que começou com um. 3 meses depois, quando o café começou a brotar e a casa nova se erguia pedra por pedra, Isadora chamou Tomás ao batente da porta. O sol se punha por trás das montanhas, pintando o céu de laranja e violeta. Vem cá, disse ela com um sorriso que ele não havia visto antes. Tomás se aproximou, ainda com as mãos sujas de cal e terra. O que foi? Ela tomou sua mão e a colocou sobre seu ventre, que começava a se arredondar. Nosso filho vai nascer no verão. Tomás ficou imóvel, como se o mundo inteiro houvesse parado de girar. Depois se ajoelhou, apoiou a testa no ventre de Isadora e chorou, não de tristeza, mas de gratidão. Ele conhecerá seu nome desde o primeiro dia, murmurou. E saberá que é amado, respondeu ela acariciando seus cabelos. Quando se levantou, Tomás olhou para a terra que agora cultivavam juntos, para a casa que construíam com as próprias mãos, para a mulher que o havia comprado por 5 moedas e lhe devolvido a vida. Já não sou um escravo, disse. Nunca foi, respondeu Isadora. Era um homem livre que só precisava lembrar.
E naquele entardecer mineiro, sob o céu infinito das Minas Gerais, duas almas que se haviam procurado a vida inteira finalmente entenderam que o amor não se compra nem se vende. O amor simplesmente se reconhece. E quando se reconhece, transforma tudo. A terra árida em jardim, o silêncio em canção, a cicatriz em força, o passado em promessa. Porque algumas histórias não têm fim. Elas apenas começam. Fim. Se esta história tocou sua alma, deixe um comentário. Algumas miradas não se explicam, alguns encontros não são casualidade, e alguns amores simplesmente estavam escritos. Comente e lembre desta palavra: destino.